muito boa tarde. Hoje é sexta-feira, dia 12 de janeiro de 2018. Estamos de volta, começando a temporada 2018 do programa Fundos Imobiliários. Muito obrigado pela companhia, desejo que você tenha um excelente 2018 e aí que o programa possa te trazer ainda muito mais conhecimento, muitos bons investimentos. A agenda está bombando já para esse ano, viu? Hoje, o primeiro programa do ano, assim como fiz no ano passado, vamos falar de economia, vamos pensar no PIB, vamos pensar no motor do mercado imobiliário. E para isso, novamente, Richard Rittenband vai falar com a gente, porque, na minha opinião, não tem cara com leitura melhor desse mercado. Um economista privilegiado. Se você assistiu ano passado, você se lembra, e se não assistiu, vai conhecer o Richard hoje. Vamos falar de muita coisa, mercado imobiliário, economia, juros, tudo mais, e eleição e Copa. 2018 é ano de Copa e ano de eleição. O jargão popular é falar, nada anda esse ano. Eu acho que não é bem assim, a economia é muito grande, esse país é muito forte. Mas vamos saber do Richard, como isso afeta a economia. Bom, muito bem, eu trouxe alguns fatos relevantes dessa semana e alguns destaques que eu quero falar também, e em seguida a gente vai bater um papo aqui com o Richard. Fatos relevantes. Dia 8 de janeiro, a Rio Bravo anunciou, Rio Bravo Renda Corporativa, uma renovação de contrato de locação no edifício JK Financial Center, que o inquilino é o BNP Paribas. Então isso vai ser até dia 31/12 de 2018 e não deve ter impacto nos rendimentos. Porém, em outro imóvel no Internacional Rio, houve uma rescisão de contrato de locação lá com a Maersk Supply Service e essa sim deve ter uma redução de 7% nos rendimentos, tá? Em virtude dessa rescisão. Também no dia 8 e também a Rio Bravo anunciou que o Fundo Centro Têxtil Internacional, o CTXT11, houve assinatura de termo aditivo de contrato de locação. O locatário é o Itaú, tinham 5 contratos diferentes que foram unificados em um único contrato que passa a ter vigência a partir de retroativa, né? A partir de 1 de setembro do ano passado, e duração de 5 anos. Com isso houve uma redução, uma renegociação, uma redução do valor da locação em 19%. Impactos na renda. Como a primeira redução vai pegar esse retroativo, nos meses de janeiro e fevereiro a renda deve ser 55% menor. Depois disso, a renda vai ser 19% menor, porque o contrato foi reduzido em 19%, né? Contrato de locação. E o último fato relevante da semana, o Mérito Fundo Imobiliário MFI11, que é administrado pela Planner, anunciou uma aquisição de gleba de 177 mil metros quadrados, né? Tá errado aqui, em 177 mil metros quadrados, no perímetro urbano ali de Campinas, pelo valor de 7 milhões e 100. E não espera aí que tenha impactos relevantes na distribuição de rendimento. 2 destaques que eu queria dar. Primeiro, olha que bacana, encontrei isso no site da Associação Americana de Fundos Imobiliários. Quem já fez o curso sabe que fundo imobiliário foi criado em 1960 nos Estados Unidos e logo se espalhou pelo mundo, sendo o primeiro país a adotar a Holanda, em 1969. Mas aí então eles fizeram uma ilustração bem bacana com todas as bandeiras aí, ó. O Brasil adotou isso em 1993, tá vendo? A Holanda aqui, ó, em 1969. Então você consegue dar uma olhada e entender o quanto esse produto ele faz sucesso no mundo inteiro, o quanto esse conceito de fundo de investimento imobiliário ele já está espalhado, disseminado pelo mundo todo. Muito legal esse trabalho. E quero aproveitar que estou falando aqui de coisas internacionais, não posso deixar de mandar um abraço para o Luiz Contes, que é brasileiro, mora na Polônia e acompanha o programa Fundos Imobiliários e sempre me manda um recado lá no Facebook, uma pergunta, um elogio. Cara, muito obrigado, tá, pelo prestígio, saber que você me acompanha daí é um privilégio. Grande abraço para você, Luiz Contes. Muito obrigado mesmo. Mais um destaque, o Guia Onde Investir 2018 do Infomoney, excelente, que está cobrindo todos os mercados e hoje, no dia 12, ficou disponível 2 matérias da Paula Zog, uma falando do mercado de imóveis e outra do mercado de fundos imobiliários. Imperdível, entra lá na homepage do Infomoney, procura essas 2 matérias, vai te ajudar muito também a pensar no seu planejamento para 2018. Parabéns, Paula, pelo belíssimo trabalho. Quero te convidar para conhecer o nosso curso online Viva de Renda com Fundos Imobiliários, curso esse que eu gravei aqui em parceria com o Infomoney Educação. São 8, quase 9 horas de conteúdo, separados em 4 módulos e aulas de até 40 minutos. Você assiste quando quiser, do jeito que quiser, compra o programa do curso, tem acesso por ele a 12 meses. E aí vai assistir no seu ritmo, do jeito que quiser.
vai aprender. É bom para quem nunca investiu, é bom para quem já investe. Tenho certeza que você vai ter mais confiança e vai investir melhor. Quero te mostrar aqui no site do Infomoney como que você chega até ele. Logo aqui na homepage tem Infomoney Cursos. Clicou aqui, vai ter uma série de cursos do Infomoney. O nosso está um pouquinho mais embaixo e olha aqui, olha aqui. CPA 10, CEA, CPA 20. Você é profissional do mercado financeiro, quer se preparar? Vai ter aula com o Richard Rittenban. Hoje você vai ver quem é esse cara, você vai querer ter aula com ele, pode ter certeza, viu? Mais para baixo aqui, você vai encontrar Viva de Renda com Fundos Imobiliários, nosso curso online com o Infomoney. Recomendo com toda a tranquilidade. Meu último recadinho, passa lá na minha página no Facebook, vamos bater um papo, eu adoro receber esses comentários. É facebook.com/Arthur V. Moraes. Você vai encontrar lá a página do professor Arthur Vieira de Moraes. Certo? Isso aí. Muito obrigado. Muito bacana começar 2018 perto de você de novo. Mas agora eu estou perto aqui do Richard Rittenban. Cara, tudo bom, professor? Como é obrigado que tá? novamente por ter vindo. Agradeço. Viu? Você tem boa memória, Richard? Razoável, né? Você esteve aqui dia 13 de janeiro de 2017. Sim. Você lembra mais ou menos quanto que estava a Selic e inflação? Eu lembro que o cenário que a gente apresentou era algo que ia até contra, né, o que a maioria estava pregando. Sim. Tinha pessoas que achavam que a taxa Selic ela ia ficar meio estável o ano inteiro, que não ia ter grandes reduções, que até a própria inflação não ia cair bruscamente, que o PIB ia ser negativo. Aí chega a gente e fala, olha, não é bem assim, a taxa de juros vai despencar, a inflação também. Durante essa semana eu assisti sua participação do ano passado. Assistiu. Você falou que a inflação ia terminar o ano abaixo do centro da meta, abaixo dos 4,5%, e que a Selic ia terminar em menos de 2 dígitos. Isso no dia 13 de janeiro de 2017. Terminou... Antes de tudo que aconteceu, né, do ano de 2017, que teve altos e baixos. Selic terminou a 7% e a inflação abaixo da banda inferior da meta. Teve cartinha para explicar isso. Teve cartinha, inédito isso. Eu dou aula de finanças, cenários macro, e meus alunos da FECAP certamente estão lembrando de mim, que eu fico mostrando lá as cartinhas, o regime de metas para a inflação, né? E pela primeira vez uma cartinha porque a inflação foi abaixo. Abaixo do limite inferior da meta. Isso aí, cara. Muito bom, parabéns pelo trabalho, obrigado por estar aqui de volta. Eu que agradeço, prazer. Vou começar aqui com o nosso roteirinho, a gente preparou um negócio que vai aterrissar no mercado imobiliário, né? Isso. Mas o motor do mercado imobiliário é o PIB. E até o ano passado também, revendo a entrevista, você falou que o carro estava indo bem, mas tinha acabado a gasolina. Parece que isso melhorou, né? Isso, melhorou e, contrariando as previsões dos mais pessimistas que achavam que o PIB ia ser negativo, o ano passado a gente vai ter crescido mais de 1%. Por que isso? Porque mesmo se o quarto trimestre ficar estagnado do ano passado, mesmo assim o PIB cresceria 1%. Uhum. Para esse ano, o PIB vai crescer mais de 3%. 3% de Essa é a minha expectativa, mais de 3% para esse ano, vai surpreender também muita gente. A inflação ela vai ficar próxima ao centro da meta, essa é a minha expectativa, por volta de 4,5%. E a taxa Selic, aí você tem uma reunião agora em fevereiro, a expectativa é que caia 0,25%. E aí cortes adicionais aí vão depender de outras coisas, né? Como, por exemplo, a agenda de reformas, né? Por exemplo, a reforma da Previdência. Que as pessoas confundem, por que reforma da Previdência? Basicamente é o seguinte, reformas são necessárias para que o que é arrecadado dos tributos caiba na realidade do país. A gente precisa economizar, porque a nossa situação atual é que não sobra dinheiro, R$1 sequer para pagar os juros da dívida. Então o governo, tudo que ele arrecada, ele vai pagar a despesa dele, falta dinheiro. O que ele tem que fazer? Se endividar. Tem que pagar os juros da dívida ainda. Como é que vai pagar isso? Se endividando novamente. Então a dívida pública vai crescer. Então, como dizem, esse país não é para amadores, né? Exatamente. O presidente do Banco Central é premiado como o melhor presidente do Banco Central do mundo. E o país é rebaixado, tem sua nota de crédito rebaixada assim, em intervalo de 1 dia, 2 dias. Mas para esse ano, assim, é um cenário que há muito tempo, né, a gente não tinha, que é um PIB aí crescendo acima de 3%, uma inflação ainda comportada e saindo aí de uma das piores recessões aí dos últimos 110 anos. Né? 2017 foi bom? Foi bom, foi um turning point, né? Foi uma grande virada, né, que a gente teve, finalmente, né, quebrando, né, a sequência de queda do PIB, né? Você voltando a uma situação de normalidade também da política monetária, política de juros, você revertendo uma série de coisas que foram feitas no passado, por exemplo,
tem algumas agendas microeconômicas que às vezes não entram muito na grande mídia, mas são extremamente importantes. Por exemplo, duplicata digital, né, que vai permitir que as empresas consigam captar mais crédito a taxas menores, porque você vai centralizar isso e diminuir o risco de inadimplência. Você teve o teto dos gastos, que coloca um limite ali. Você teve outro gol de placa para mim, que foi a TLP, a taxa de longo prazo, que você acaba, né, com subsídios ocultos que tinham ali no orçamento. Você quer subsidiar? Você pode. Só que você vai ter que justificar onde? Ali no debate democrático no Congresso. Exatamente. E aí você tem uma normalização, né, da política monetária. Então, assim, teve grandes avanços, mas a gente precisa avançar agora nessa questão fiscal. Eu falei dessa metáfora, mas quem não assistiu ano passado não sabe do que a gente está falando. Quando você disse que faltou gasolina no carro, você estava se referindo ao capital de giro. Isso. Com a taxa Selic que sai de 14 para 7, o capital de giro fica mais viável. Isso, as empresas, elas estavam lá aptas, mas simplesmente elas não tinham recursos para operar o dia a dia delas. E aí elas começaram a diminuir o endividamento, começaram a ter um pouco mais de acesso ao capital de giro a condições melhores, aí a roda vai girando, né? E parece, quando a gente fala de PIB, parece que é um negócio distante, mas é muito próximo da vida de todo mundo, tá certo? Totalmente. Eu tenho até um gráfico que eu sempre mostro, não trouxe hoje, que é o PIB e a criação líquida de empregos. Andam juntos. Então o cara fala, eu não como PIB, o que é o PIB? Não, olha, é o que vai depender aí a sua vida. Você é totalmente atingido por isso. Porém, é uma medida incompleta o PIB. Por quê? Porque às vezes você pode ter crescimento do PIB em alguns períodos, só que se você naqueles períodos você está acumulando fragilidades, quando voltar, vai voltar com tudo. Por exemplo, a gente viu isso de 2010 em diante, o PIB crescendo, só que acumulando uma série de fragilidades, políticas intervencionistas, aquilo foi sendo acumulado e aí quando vem a recessão, vem. Então você tem que crescer de forma sustentável sem acumular fragilidades. Aí sim é um crescimento ok, mas crescer com fragilidades é um risco. Então, e a gente estava falando isso, quem está assistindo fala, 2017 foi bom. Para quem está desempregado, é difícil entender que algo foi bom. Né? E, infelizmente, tem muita gente nessa situação. Sim, infelizmente. E aí você está falando, olha, PIB e criação de vagas de trabalho andam muito juntas. Exatamente. E também está dizendo que acredita que nosso PIB hoje vai crescer, em 2018 vai crescer mais do que 3%, ou 3% ou mais. Isso. Então, para quem está aí nessa busca de uma recolocação, é uma excelente notícia. Excelente. Você tem 12 milhões de desempregados ainda, a criação de empregos, a maior parte ainda tem sido trabalho informal. E outro dado interessante é que a criação de emprego também, quem tem puxado aí o carro são as pequenas empresas, enquanto as grandes ainda estavam distribuindo. E saiu um dado que foi assim, bem animador. Tem um dado da Fundação Getúlio Vargas, que é um indicador antecedente do emprego, que é o quê? É antecipar o que vai acontecer no mercado de trabalho. Ele marcou uma máxima histórica, desde a série histórica dele, aí, que tem mais ou menos uns 5, 6 anos. Então o que está projetando? Já está projetando realmente para os próximos trimestres uma melhora significativa no mercado de trabalho e PIB e a criação líquida de emprego andando junto. Então essas pessoas aí podem se animar que a chance delas terem uma recolocação aí no mercado de trabalho vai aumentar bastante em 2018. Isso é uma excelente notícia. Primeiro para quem está sem trabalhar, né? Renove suas esperanças, se atualize, vá em frente. Tem um outro dado que é muito interessante que mede isso, se as pessoas estão com desconforto ou não. Chama índice do desconforto, que é uma combinação de inflação e desemprego. Você soma lá as duas variáveis. Então o índice de desconforto chegou na lua, né? Porque você estava a inflação muito alta, desemprego em alta, a inflação caiu, só que o desemprego está caindo lentamente, gradualmente. Então o índice de desconforto ele caiu, mas não caiu tanto ainda, mas está se aproximando já do patamar pré-crise. Então agora com o desemprego caindo mais forte, aí o desconforto vai diminuir, você vai ver que as pessoas vão começar a sentir mais próximo de si, né, essa saída aí da crise. E aí para o investidor de fundo imobiliário, mais gente empregada, mais gente consumindo. Isso. Os produtos que estão na loja não caem do céu, eles ficam armazenados em algum lugar, então vai toda uma cadeia que começa a girar. Uma das coisas que vai puxar o PIB esse ano justamente é o consumo, né? Que se a gente pegar a massa salarial, ela já está voltando para os níveis pré-crise. Então você vai ter primeiro o consumo, aí, o grande protagonista puxando o PIB, e também o investimento também vai começar a puxar, que você tem condições de taxa de juros melhores, as grandes oportunidades, teve um período aí. Período de crise é sempre um período de purificação, né? Que aquilo que não era muito sustentável, aqueles projetos, aí vai ficando aquilo que eu não gosto nem de usar o termo resiliente, sabe disso? Eu gosto de usar o termo antifrágil, né? Aquilo que se beneficia da incerteza, da volatilidade, aquilo que se adapta rápido, que tem opções na mão. Então essas empresas aí que sobreviveram até agora, né, esses anos
de crise severa aí, agora 2018 aí é uma grande oportunidade, mas depois a gente vai colocar o que tem, né? Vai ter temporada de antifrágeis esse ano? Não? Provavelmente sim, sobre o novo livro, né, que vai ser lançado em Skin the Game, Pele em Risco. Quem não acompanhou o programa Antifrágeis, estão todos disponíveis ainda, Sim, né? estão disponíveis na Infomoney. Roxo, grande abraço para você, Roxo. Um abraço aí hoje. E o Rittenband, os Antifrágeis, isso foi uma tacada de gênio, você deveria assistir, recomendo. Vou até colocar uma pergunta fora do roteiro aqui e até me dar a minha opinião. Eu não considero o imóvel um ativo antifrágil, eu considero o imóvel um ativo resiliente. Te digo por quê. Não tem negócio sem imóvel. Não existe negócio sem imóvel. Pode pensar no que for. Pode ser a estrutura mais simples de um negócio é um home office. Acontece at home. Não existe negócio sem imóvel. Mas não necessariamente ele se beneficia de um cenário de crise. Muito pelo contrário, ele também é abatido no cenário de crise. Então ele é muito resiliente, porque eu falo que um imóvel encontra a sua vocação. Está fechando o shopping nos Estados Unidos. Tá bom. Aquele imóvel vai deixar de ser um shopping, vai se tornar uma escola, um hospital, qualquer outra coisa. Ele encontra uma nova vocação. Mas eu não considero antifrágil porque ele não melhora com a crise. Né? Isso, mas, por exemplo, um investidor antifrágil, que é aquele que tem que a gente chama opcionalidade, tem uma série de opções na mão, uma diversificação, e no momento de crise, ele tem um caixa, ele tem bala na agulha, aí ele nada de braçada e vai pegando as barganhas, né, do mercado imobiliário muito abaixo daquilo que deveria valer. Então, nessa ótica aí, né, o investidor antifrágil, né, ele se aproveita muito bem, né, dos ciclos dos imóveis. Aí sim, sabendo que o imóvel vai estar lá e vai encontrar uma outra vocação, seja lá qual for a crise, aí ele aproveita e entra nesse momento. Excelente. Bom, eu acho que é o nosso grande problema. Falamos até agora que o Brasil foi rebaixado mais uma vez pela S&P, né? Agora. Isso, S&P. A principal fragilidade é o fiscal? Totalmente. Essa é a principal fragilidade do Brasil como um todo, né? Governo federal, estados e muitos municípios. Eu pedi para você explicar. Você é professor, você é economista, eu queria que você explicasse duas coisas. Então, o que é esse fiscal que a gente está falando? Quer dizer, a diferença do monetário para o fiscal. Por que o presidente do Banco Central foi aclamado o melhor do mundo e por que o país foi... Né, a diferença do monetário para o fiscal. E explicar o que é a dominância fiscal. Certo. O fiscal é importante porque, né? Quando o governo ele arrecada todos os tributos, ele vai e gasta mais do que arrecada. Não entrega os serviços públicos que a população espera. Não investe esse dinheiro. E ele vai se endividando constantemente, a dívida pública ela vai disparando. Quando a dívida pública vai disparando, todo mundo na economia fala, primeira pergunta, será que esse governo ou os próximos vai ter capacidade de honrar com isso? Será que gera uma incerteza, então as pessoas deixam de consumir, deixam de investir. Será que vai ter uma monetização dessa dívida? O que é uma monetização? Imprimir dinheiro. Você quer receber, tá aqui, imprime dinheiro. E por que imprimir dinheiro é o pior dos mundos? É o que eu costumo falar. Imagina se, por um passe de mágica, o Banco Central distribuísse imprimisse dinheiro, R$1 milhão para cada brasileiro. Todo mundo ficou milionário, Richard. Mas, como a oferta de bens e serviços de um país tem um limite físico, um limite de matéria-prima, um limite de pessoas para trabalhar, você tem um tempo para produzir aquilo, um time. Então, um país tem a capacidade de produzir tantas bicicletas, tantos carros, etc. De repente, todo mundo está com poder de compra altíssimo, de forma instantânea. Todo mundo sai para consumir. Como a oferta lá no curto prazo ela não vai se alterar, o que acontece? Os preços sobem. Aí o pessoal fala, Richard, mas aí é só comprar do exterior. Tá, para comprar do exterior você vai precisar de moeda estrangeira. Todo mundo vai comprar moeda estrangeira, o que acontece com a taxa de câmbio? Dispara. Regra número 1 da economia, né? A riqueza ela vai vir o quê? Da produção. Não adianta você imprimir dinheiro, não é isso. Você tem que produzir. Os países ricos são aqueles que produzem. Então, um governo que tem constantes déficits e vai se endividando, ele vai gerando uma incerteza tanto em consumidor e investidores. E a taxa de juros para quem está financiando essa dívida vai ser cada vez maior. Então você vai brecando a economia. Você vê um círculo vicioso que atinge todo mundo. E quando você tem a situação da dominância fiscal, essa pergunta é excelente, Arthur. É excelente. Porque aí vai dar para a gente explicar um esqueleto no armário que tem na economia. Dominância fiscal é quando você perde o poder da política monetária, você perde o controle da taxa de juros. Como é que funciona isso? Por que o Brasil hoje, é muito comum sair na mídia, a dívida pública
federal é de 3, tantos trilhões. Não, ela é muito maior. Por quê? Você tem mais de 1 trilhão de reais que está na carteira do Banco Central via chamadas operações compromissadas, que ele faz controle de liquidez. Mas por que foi tanto o título foi parar na carteira do Banco Central? Porque o Tesouro Nacional não conseguiu rolar totalmente essa dívida, coube ao Banco Central empacotar de uma outra forma e colocar isso no mercado. Por quê? Porque tem até um gráfico que mostra essa separação. Por muito tempo, a gente chegou a perder o controle da taxa de juros. Sim. A má condução, né, da política econômica. O Copom pensa, não adianta subir o juro, não adianta cair o juro, porque o país gasta muito mais do que arrecada, né? Então aí, o fiscal está dominando. Aí, por exemplo, aí você vai oferecer para o investidor, não, o Banco Central se reúne, vamos botar a taxa de juros Selic meta em 12%. Aí o cara que tem o título da dívida pública fala, eu não, 12% não, eu quero 17%. Sim, o risco é muito alto. Né? Eu vou sair desses papéis, eu não aceito. A gente corre esse risco agora, a Selic está a 7%, talvez caia mais, você falou a expectativa de mais 0,25% de queda. Só que o risco aumenta todo mês, porque a gente não arruma o fiscal. Exatamente. Vai chegar um momento que o investidor, principalmente internacional, vai falar, olha, todo mês você aumenta o seu risco e quer diminuir o meu retorno. Para o cara são 2 cliques, ele tira o dinheiro do Brasil, vai para a Tailândia, vai para onde ele quiser em 2 cliques. Então vai chegar uma hora que a taxa de juros deve subir em 2018, pelo menos um pouco. Eu não acredito, assim, mas depende, como você tem o cenário eleitoral, né? Assim, o cenário eleitoral ele não pode descambar para um populismo. O que é o populismo? Não estamos falando de esquerda, não estamos falando de direita, não estamos falando de centro. Estamos falando simplesmente de responsabilidade com o dinheiro público. Coisas realistas. Quer fazer promessa, não sei o que, pode fazer o que você for. Desde que for viável. Não entre no mérito de valor, isso é bonito. Não interessa. É viável economicamente? Tem dinheiro para isso? O país vai se endividar ainda mais? Vai ser um desastre? Eu costumo falar, a taxa Selic chegou num patamar baixo. Se descontar a inflação, taxa de juro real aí de abaixo já de 3%, mas para ela permanecer nesse patamar e menor, você precisa de 2 coisas, só isso. Respeitar o dinheiro público e não atrapalhar os empreendedores. Sim. 2 coisas. Parecem coisas assim simples, né? Mas assim no dia a dia, respeitar o dinheiro público é isso. Você arrecada tanto, você vê lá, gasta aquilo, tem que sobrar dinheiro para pagar os juros da dívida, você ir abatendo e a economia crescer numa velocidade maior do que da dívida e não atrapalhar os empreendedores, não colocar barreiras, obstáculos, né? Deixar a criatividade, né? Porque o brasileiro ele tem esse tino, né? Criativo, empreendedor, se desenvolver. A riqueza vem da produção e a maioria dos empregos vem das pequenas empresas. Né? Exatamente. Dizer, tem um valor muito grande deixar a gente empreender. Isso, de um sistema bem mais descentralizado. Isso é uma outra ideia que eu defendo. Eu acho que o Brasil ele tem um excesso de centralização de recursos e poder. E isso torna o Brasil muito frágil. Imagina lá uma rede, você tem um grande hub, que é o governo federal, dá um problema, tira esse hub, parte a rede, contamina ele com alguma coisa, ele espalha para toda a rede. Agora um sistema descentralizado, como a gente tem visto aí, as cryptocurrencies é um exemplo de como o sistema criptomoedas, o sistema descentralizado, o blockchain, funciona muito bem, né? Porque você aproxima mais as pessoas, elas se envolvem mais para resolver problemas e o risco de você ter um problema vai diminuindo, né? Porque você pode tirar um ponto aqui, mas aí a rede permanece intacta. Então, acho que o Brasil tinha que descentralizar riqueza e poder, dando maior poder, por exemplo, aos municípios, porque as pessoas vivem nos municípios e elas têm que estar próximo do problema. Quando você tem um governo federal distante, você tem um cara tomando decisões distantes e sem a pele dele em risco. Isso. Ele não paga pelo erro que ele cometeu, porque ele está distante. Agora não, o cara mora na cidade, comete o cara vai na padaria lá e fala, por que você fez isso? Está errado. Então acho que o Brasil ele precisa disso, ele precisa se descentralizar riqueza, descentralizar o poder e principalmente ter o respeito pelo dinheiro público. A gente precisa equilibrar as contas públicas. E porque mesmo gastando tudo que a gente gasta, todo mundo fica satisfeito, né? Apenas pequenos grupos, é o que eu falo. Para essa eleição, as pessoas têm que ter um respeito ao país, sabe? Voltar a amar o Brasil nesse sentido. Concordo. Colocar o país em primeiro lugar em relação aos interesses individuais. Vou te dar um exemplo que eu sempre falo. O cara fala, olha, o privilégio daquele sujeito lá. Aí olha para mim e fala, não, isso aqui é meu direito. Entendeu? O do vizinho é privilégio, o meu é direito. O auxílio paletó do deputado é um privilégio, é um absurdo. E eu acho que é um absurdo. Mas aí eu consigo um negocinho aqui para mim e falar, não, isso aqui é meu direito, é meu direito. Cara, ou todo mundo entra em rede,
a fim de melhorar as coisas. Isso. Ou todo mundo abre mão. Ou se ninguém quiser abrir mão de nada, vai ser simples, vai acabar o dinheiro e todo mundo vai abrir mão de muita coisa. Tem que focar no país e não em pequenos grupos. Então, assim, a prioridade é o país, não pequenos grupos. Porque a gente está vendo como se fosse um ensaio, né? Um grande laboratório, que é o que está acontecendo nos estados. Falta dinheiro para pagar polícia, você não tem dinheiro para pagar escola, né? Começa a atrasar tudo, você vai dando um apagão de gestão. Então é isso que acontece, né? Quando acaba o dinheiro, você vê que tem um caos, né? Mas assim, a gente tem uma coisa que eu acho que vai acontecer a partir de 2019, que é o teto dos gastos. Poucas pessoas entenderam o teto dos gastos. O teto dos gastos, quando ele foi estabelecido lá o limite, você pode gastar tanto, só que quando ele é ultrapassado, e ele será ultrapassado se nada for feito a partir do ano que vem, 2020, você tem uma série de penalidades. Uma delas é, você não pode dar reajuste para funcionário público, não pode contratar ninguém, você não vai poder ter aumento real do salário mínimo. Então você vai gerar uma série de conflitos distributivos no orçamento e aí as pessoas vão ver a realidade à tona. Assim, realmente, o dinheiro público não é infinito. Eu acho que a maior mensagem que o teto dos gastos tem é só, tem um limite. Ó, isso. A gente tem que se... Que nem em casa, né? Na casa de todos nós, né? A gente tem que se adequar de acordo com as nossas possibilidades. Né? Isso. Até o cheque especial tem um limite lá, chega uma hora que você não consegue mais se endividar. Exatamente. Bom, você já falou que você espera um crescimento de 3% do PIB, mas esse é um ano de eleição, esse é um ano de Copa, e essas coisas embaralham um pouco o cenário econômico. Tem muita influência isso? Então, se a gente for pegar o resultado do PIB desde 1994, ali o começo do Plano Real, nesses anos de Copa e eleição, o PIB cresceu mais de 2%. Foi positivo. Se a gente voltar um pouco para trás... Na média, na maioria das vezes, o PIB cresceu. Isso, uma média geométrica deu 2% de crescimento. Se a gente voltar um pouco para trás e pegar, por exemplo, 89, que aí foi o ano de eleição, mas a Copa foi em 90, né? Certo. Aí subiria para 3 ou mais, 3%. Então, assim, são anos normalmente bons, exceto, né, o ano de Copa de 1990, porque aí você tem também uma explicação que é o Plano Collor, que foi um plano desastroso, né, que quis derrubar a inflação num golpe só, aí você teve a questão do congelamento da poupança, etc. E aí a economia foi para baixo, teve um PIB em queda forte. Se a gente for pegar esses anos de Copa aí desde 1970, aí o crescimento é maior ainda, porque você teve um período de crescimento muito forte, né, nessa época. Mas assim, normalmente é bom. O único ano que caiu, assim, que é um ano de Copa, foi 1990, por exemplo. Na série histórica aí dos últimos 40 anos. Nem com 7-1 foi ruim. Então, assim, normalmente... são anos que são bons, você vê esse ano aí, a minha expectativa é que cresça mais de 3%, mas é aquela questão, né? O cenário eleitoral, eu acho que por isso que eu falo que a gente precisa descentralizar, né? Eu particularmente estou cansado de todo o processo eleitoral presidencial, a gente tem que ficar preocupado. Sim. Por que não criar instituições sólidas e fortes que, como diz o Buffett lá, quando ele vai investir numa empresa, Warren Buffett, não importa se o cara lá é bom ou ruim, aquilo não vai prejudicar a empresa, porque ela tem instituições fortes. Por que o país não pode ser descentralizado e não importa isso? Por exemplo, a Suíça. O que é o presidente da Suíça? Ninguém sabe, porque troca toda hora. É um sistema descentralizado de cantões. Funciona muito bem. Então, eu acho que o processo eleitoral de esperar um salvador da pátria é algo que incomoda muito. Por isso que eu falo, o que vai definir é justamente isso. A racionalidade. Se a gente conseguir, de uma vez por todas, expurgar, de certa forma, o populismo do debate, aí vai ser o melhor dos mundos. Mas se a gente partir para o populismo, para 2019, aí a gente vai ter uns testes bons para as nossas instituições, né? Aí vai falar, o Brasil não aprendeu a lição de novo. Tem que ser realista. Eu falei, não é esquerda, não é direita, não é centro, é realismo. Em 2019 já tem teto de gasto. Isso, não dá pro presidente eleito não. Já sair... Não, então ele vai sofrer as penalidades. Então, você já tem esse mecanismo constitucional aí que é um certo breque. Vamos ver que se agora tem alguma possibilidade de vir algum tipo de reforma da Previdência ou continuar a agenda de reformas. Que a agenda da reforma é o quê? É desburocratizar, parar de atrapalhar quem quer empreender e quem quer produzir nesse país e, ao mesmo tempo, o governo colocar as contas dele em dia sem prejudicar aquilo que ele vem prejudicando em todos os ajustes fiscais, que são o quê? Os investimentos. Os investimentos eles estão no menor patamar dos últimos tempos, tanto que a tal da regra de ouro lá está sendo ameaçada justamente por isso. E investimento em economia é muito importante, porque é aquilo que aumenta a capacidade do país produzir mais bens e serviços. Lembra? Países ricos são aqueles que produzem, não é aquele que consome, né? Você produz,
gera renda, aí você pode consumir. Agora, não, eu quero o atalho, professor Arthur. Eu quero consumir sem ter a renda. Aí você vai estar fazendo o quê? Se endividando. Uma hora que explodir essa bolha de dívida, você vai estar em maus lençóis. Plantando a fragilidade, como você tinha dito. Isso, exatamente. Vamos chegar no mercado imobiliário. O investidor está vendo tudo isso, deve estar se animando, apesar das incertezas políticas, né? Mas se o PIB tende a melhorar, a economia, né, tende a melhorar junto. Então, você acompanha esse cenário de ciclos. Sim, eu gosto muito. O pessoal das consultorias vem sempre aqui e tem mostrado, o ciclo, a gente está virando do fundo do poço para cima. Isso, exatamente, concordo. Que o ciclo tem 4 etapas, né? Tem essa fase que a gente está saindo agora da recessão, a gente vai para a recuperação, aí depois expansão e aí excesso de oferta. São 4 etapas, é um reloginho que vai girando. Eu fiz um levantamento com os dados do FIPE histórico, das piores quedas dos últimos 40 anos. Né? Normalmente, os ciclos de baixa nos imóveis, eles duram de 4 a 4 anos e meio. Esse aí já está mais ou menos batendo nesse prazo. Foi um ciclo ameno, né? Caiu só na queda acumulada na média 17%. Longe de um estouro de uma bolha, como muitos pregaram por muito tempo. Ah, não, vai ter uma bolha. Pô, bolha foi o que aconteceu lá nos anos 80. O negócio caiu ali em pouco tempo, 60%, 70%. De uma vez, aquilo lá foi um estouro de bolha. E eu concordo com essas consultorias, o ciclo está virando porque as características da etapa o fim da recessão e da recuperação é a retomada da atividade econômica, a melhora no emprego, inflação sob controle, taxas de juros mais baixas. Nesse período, a oferta dos imóveis também foi se equilibrando, né? Foram desovando os estoques, diminuindo o número de lançamentos. Então, assim, tudo que eu olho mesmo, com base no ciclo dos imóveis, indica mesmo que esse ano, principalmente em meados desse ano em diante, vai começar a ter essa fase da recuperação dos imóveis. Então, você vê que está abrindo uma janela aí grande de oportunidades nesse setor. Vai começar a recuperar também o setor da construção civil, e aí a roda vai voltando a girar. Encadeando o raciocínio para quem está assistindo, se o PIB aumenta, as empresas começam a expandir. Né? A empresa que já existe, ela aumenta de tamanho. A empresa que está fora do Brasil fala, opa, eu quero ir para lá. Porque nos Estados Unidos e na Europa cresce marginalmente, cresce um pouquinho. Né? Não vai, PIB americano crescer 3% seria uma coisa gigantesca. Então ele vai para onde tem um crescimento maior. Então vem estrangeiro para cá, ocupa espaço no escritório, no shopping center, precisa de galpão de logística, precisa de mais hospital se o cara vier investir nessa área de saúde e tudo mais. Né? Esse é o desencadeamento da coisa. Uma característica interessante da fase da recuperação é que mesmo com os imóveis estabilizando e começando a melhorar, os preços subindo, o pessimismo nas notícias ainda vai prevalecer, porque as pessoas ainda estão com o histórico, né, de trás, de muitos anos de crise, então elas ficam um pouco resistentes, né, em enxergar. Da mesma forma que quando você está naquela etapa do excesso de oferta, o preço está estável há muito tempo, só que o otimismo não para de crescer. Então, assim, não sai do lugar, mas cada vez todo mundo, não, é mais otimismo, vai subir. Então, as pessoas, elas começam, é uma divergência que acontece entre o sentimento e o fundamento, né? Então, da mesma forma, na recuperação vai isso, o fundamento vai ficar melhorando e ainda vai ter um certo pessimismo em notícia, aí depois, na próxima etapa, que é da expansão, cai a ficha, olha, saímos realmente do buraco. Então, é bem interessante a gente ver tanto essa parte do fundamento quanto do sentimento quando a gente trata desse ciclo dos imóveis. Isso aí. Ano passado eu terminei te perguntando se você investia em fundo imobiliário, você falou que sim, continua posicionado? Continuo, foi muito bem o ano passado e esse ano aí eu vou continuar, e principalmente que os fundos imobiliários eles foram muito beneficiados, né, da inversão da curva de juros, né, os juros caindo, as cotas foram para cima, né, porque é a taxa de desconto para calcular o valuation, a valoração. E tem uma dica aí, né? Para o pessoal olhar, né? Se vocês olharem o spread da Tesouro IPCA 2019 e 2024, ela disparou. Por quê? É o risco político. Certo. Porque como você não tem um cenário eleitoral definido, o prêmio de risco disso foi altíssimo. Então você tem uma gordura na parte da curva de juros gigante, gigante. Chegou num patamar até maior de quando o Levy renunciou. Então, assim, para quem acredita, né, que a gente vai ter um realismo na eleição e que não vai ter nada populismo, vai ter um desvio de rota, a gente vai continuar nessa rota que agora a gente está um pouco mais racional, esse prêmio de risco vai desabar, então tanto para ganhar na renda fixa,
quanto também pode beneficiar aí as cotas dos fundos imobiliários. O que o Richard está falando, se eu me lembro bem, a última vez que a taxa Selic estava 7,25, isso foi em 2012, um Tesouro IPCA pagava IPCA mais 2,8 mais ou menos. E agora paga IPCA mais 5 e a taxa de juros está ainda mais baixa do que naquela época. Ou seja, tem uma gordura muito grande aí. E essa gordura uma hora vai fechar. Então, dá para eu pensar em comprar Tesouro IPCA, porque se fechar essa taxa ele vai valorizar. Isso, exatamente. Os 2024 em diante, que eles estão atrasados justamente por causa desse prêmio de risco, e de fundos imobiliários. Essa é a minha aposta. Skin in the game. Isso aí. Cara, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Sempre um prazer. Você sabe, viu? Que eu sou seu fã. Eu também, viu? Parabéns, viu? Parabéns você pelo trabalho. Muito obrigado por estar aqui de novo, viu? Para você, um grande abraço, um excelente fim de semana. Semana que vem tem uma novidade, algo que a gente ainda não fez nesse programa. Um ótimo fim de semana, boa sexta-feira aí e até semana que vem. O investimento em imóveis